Recursos computacionais 3, funções em Python, exemplo 9. Nesse exemplo 9, então a gente quer uma função, que eu vou chamar de somatório novamente. Se é uma função, obrigatoriamente tem que abrir e fechar parênteses depois do nome. Eu quero que essa função somatório some todos os números digitados pelo usuário, né, até que esse usuário digite um número nulo. Ou seja, eu não sei quantos números o usuário vai digitar até ele digitar um número nulo, né? Não sei a priori. Bom, e também não sei que números esse usuário vai digitar, certo? Mas eu quero que essa função somatório faça isso e me devolva o resultado da soma. O resultado que a função somatório me devolver, eu vou salvar, então vou atribuir a uma variável que eu vou chamar de soma. E depois eu vou dar aqui só um print de soma, só para conferir o resultado. Bom, como é que eu crio essa função somatório? Bom, primeiramente, para eu usar a função somatório nesse ponto aqui do meu programa, antes ela tem que estar criada. Tanto é que está aparecendo aqui, ó, na exclamaçãozinha, undefined name somatório. Bom, como é que eu crio, como é que eu defino uma função? Defino uma função com o comando def, seguindo soma, seguido do nome da função, certo? Bom, e depois do nome da função, o que caracteriza isso como uma função são os parênteses, que eu abro e fecho, né? Dentro desses parênteses viriam a lista de parâmetros, de argumentos dessa função. Bom, e depois da lista de argumentos, os dois pontos. Bom, abaixo, então, agora eu começo a programar o que a função vai fazer propriamente dito. Bom, o que essa função vai fazer? Ela vai, enquanto o número digitado por um usuário for diferente de 0, ela vai ler o próximo número informado pelo usuário. Então, para isso eu vou usar uma função input, né, e pedir para o usuário digitar um valor. Então, eu vou pôr aqui a mensagem, entre aspas, para o usuário, digite um valor. E o valor digitado eu vou adicionar a uma variável s, que é a variável que vai armazenando o somatório desses números. Então, eu adiciono num a s e o resultado eu salvo no próprio s. Bom, mas s, né, precisa de um valor inicial. Qual seria o valor inicial para s? Bom, o mais adequado seria 0, que é o elemento neutro numa soma, certo? Bom, então, enquanto o número digitado pelo usuário for diferente de 0, eu leio o próximo número e o adiciono a s. E fico nesse loop, enquanto o usuário não digitar um num que vale 0. Bom, mas quanto vale num inicialmente? Né? Na hora que eu fizer essa comparação aqui, como que eu posso fazer essa comparação se eu ainda não definir nenhum valor para num? Bom, então, antes do while, eu vou definir ali um valor para num. Obviamente, diferente de 0, porque senão, a primeira vez que eu comparo num com 0, se num começar em 0, 0 não é diferente de 0, nem começa aqui o loop, né? Ah, mas esse número 1 não vai entrar na soma já? Não, não vai entrar na soma. Por quê? Porque depois que eu entro no loop, a primeira coisa que eu faço é ler o num. Tá? Então esse num não vai entrar na soma. Certo. Só que eu quero que ao final desse loop, né, essa função somatório me retorne o valor, né, me retorne o resultado da soma.
Ou seja, eu quero que ela me retorne o S. Para isso, eu vou dar aqui um return de S. Bom, percebam que essa função somatório, em particular, não precisou aqui de parâmetros, né? Porque é uma função que soma os valores digitados pelo usuário. A princípio, eu não sei quantos valores vão ser digitados antes que o usuário digite um zero, e também nem sei que valores são esses, né? Então eu não tenho como passar nada, passar valor nenhum para parâmetros da função, tá? S e num não são parâmetros da função, né? São variáveis da função. São variáveis que eu criei aqui dentro da função somatório, né, na programação da função somatório para que ela execute o que ela tem que executar, né? Mas não são informações que vêm aqui da parte principal do meu programa, né? Bom, vamos rodar agora isso para ver se isso funcionou, né? Então eu vou salvar aqui como exemplo 9.py, digite um valor, sei lá, 1, 2, 3, então, né, tá dando 5 somatório, já vou digitar 0. 5, ó, desculpa, tá dando 6, né? 1 com 2, 3, com 3, 6. Né? Então tá aqui o resultado do somatório, 6.